E aí moçada, beleza? Giovanni aqui dando sequência ao estudo da biologia e o tema de hoje, biotecnologia. Então convido você para essa viagem abordando aí o assunto, é um assunto maravilhoso falar de biotecnologia. Veja, talvez muitos de vocês que estão acompanhando, que estão estudando, talvez tenham vontade de fazer aí, né, um estudo nessa área de biotecnologia, né? Uma formação na área de biotecnologia, engenharia genética, bioengenharia, bioinformática. Essas áreas estão bombando na biologia. Só que parece que a biotecnologia é algo novo e na verdade não. Nós temos a biotecnologia que já foi utilizada há aproximadamente 4.000 anos atrás, na fabricação de pães. O processo de fermentação que usa lá um fermento biológico, que usa um fungo, porque o fermento biológico envolve a presença de uma levedura. É um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae. E esse processo de fermentação, ele não é de hoje, ele já foi utilizado há 4.000 anos atrás. Então, fermentação na fabricação de pães. Então, a biotecnologia não é um processo assim novo. Nós, na verdade, aprimoramos as técnicas, mas a fermentação continua. Um outro exemplo de biotecnologia está relacionado à produção de vacinas. E aqui você tem em pé o Louis Pasteur observando a aplicação de uma vacina que ele produziu, a vacina antirrábica, que foi desenvolvida em 1885. O desenvolvimento de vacinas está relacionado a um processo biotecnológico também. Então veja, 1885 já tinha aí um camarada, o Louis Pasteur, desenvolvendo uma vacina utilizando um processo biotecnológico. E durante a evolução humana, nós também selecionamos algumas linhagens de alimentos. Aqui você vê o teossinto com 2,5 centímetros de comprimento em relação ao milho. O que foi feito ao longo do tempo? Foi feito uma seleção. Foram selecionando ali as espigas que apresentavam grãos cada vez maiores e foram selecionando e ao longo de um tempo aí muito grande, mais de 1.000 anos, chegamos a essa espiga de milho atual. Seleção artificial também usa processos biotecnológicos, usando aí, né, a favor da alimentação, usado a favor do ser humano. Agora, como que isso pode aparecer no vestibular? Existe uma técnica que foi desenvolvida aproximadamente na década de 70, o início da década de 70, que é uma técnica ainda a mais utilizada na biologia, na biotecnologia e na engenharia genética, que é chamada de técnica do DNA recombinante. E eu coloquei aqui imagens na tela para vocês, até mostra ali o momento que eu estou num laboratório, para dizer que eu sou testemunha que essa técnica funciona. Então ali no laboratório estou realizando uma técnica do DNA recombinante. O que consiste essa técnica do DNA recombinante? Ela consiste em você pegar, por exemplo, um gene humano, por exemplo, o gene da insulina, e eu consigo inserir esse gene da insulina em uma bactéria. Sabe o que a bactéria vai fazer? A bactéria vai produzir insulina. E essa insulina é humana. Só que é uma insulina humana produzida por bactéria. Como assim, professor? Duas coisas importantes. O código genético é universal. O fato do código genético ser universal, se eu pegar um gene humano e inserir em uma bactéria, a bactéria consegue ler esse gene, porque o código é universal, a linguagem é universal. E a bactéria, ao ler esse gene, ela vai produzir o que está escrito ali. E o que está escrito ali é uma receita humana, seja para produzir o hormônio do crescimento, seja para produzir insulina humana, seja para produzir fatores de coagulação para hemofílicos. Então essa técnica ela é muito utilizada. E aqui o que eu fiz no laboratório? Eu isolei, nós isolamos, na verdade a gente estava numa equipe, nós isolamos o gene que determina a bioluminescência do vagalume. Então você tem lá o gene que determina a bioluminescência do vagalume. Nós isolamos esse gene, inserimos em bactéria. Isso foi feito em uma segunda-feira à tarde. Na terça-feira à tarde nós chegamos no laboratório e encontramos essa imagem aqui, ó. Do lado esquerdo, bactérias que não receberam o gene do vagalume. Do lado direito, bactérias que receberam o gene do vagalume. E essas bactérias começaram a produzir a bioluminescência.
qual a vantagem, professor, de ter uma bactéria bioluminescente? Na verdade, foi só testar a técnica, para realmente perceber que essa técnica funciona. Mas como isso é feito, professor? Como que você recorta o DNA humano e coloca na bactéria? Então vem comigo. Existem enzimas que funcionam como tesouras biológicas, que são chamadas de enzimas de restrição ou ainda endonucleases. Essas enzimas, elas são capazes de clivar, de cortar o DNA em pontos específicos. Então imagina que eu uso uma enzima de restrição que ela vai abrir o DNA em um ponto específico. Então anota lá, enzima de restrição, também chamada de endonuclease, é uma enzima que funciona como uma tesoura biológica. Ela consegue abrir o DNA em pontos específicos. Uma vez então que eu retiro um plasmídio bacteriano, o que é um plasmídio bacteriano? As bactérias possuem um DNA extracromossomial chamado de plasmídio. Então você vai lá, isola esse plasmídio, que está aqui representado em vermelhinho, usa a enzima de restrição para abrir ele, para abrir esse plasmídio, insere o gene do seu interesse, gene da insulina, gene do fator 8 de coagulação relacionado à hemofilia, gene do crescimento, insere esse gene no plasmídio bacteriano e usa uma enzima que vai ligar os dois genes, o gene humano com, por exemplo, o plasmídio bacteriano. Usa DNA ligase. A gente vai utilizar uma estratégia em que as bactérias elas fazem muito bem, as bactérias se reproduzem muito bem. Então o que nós fazemos? Eu não preciso inserir esse gene em 1000 bactérias, eu preciso inserir esse gene em uma única bactéria. Como que a gente faz? Pego esses genes, coloco novamente esse plasmídio agora com o gene humano no meio de cultura que tem bactéria, você coloca o plasmídio lá. As bactérias elas tendem a absorver esse DNA, esse plasmídio que está ali no meio de cultura. Uma vez que essa bactéria ela absorve esse plasmídio, e a gente até pode utilizar algum tipo de vetor para que isso seja acelerado, para garantir que a bactéria vai absorver realmente esse plasmídio com o gene humano. Então você tem aqui uma bactéria transgênica. O que é uma bactéria transgênica? Ela tem um gene de outra espécie, então é uma bactéria transgênica. Cada vez que essa bactéria se reproduzir, isso elas fazem muito bem, ela vai produzir cópias daquele gene que eu inseri. Ela vai ler e vai falar, cara, que é isso? Melhor produzir. E você sabe que a cada 20 minutos as bactérias duplicam a sua população. Então cada vez que ela se reproduz, ela vai fazer um favor. Ela vai copiar aquele gene que foi inserido. Isso serve para quê? Isso serve na atualidade para a produção de insulina. E veja que essa bactéria vai produzir uma insulina humana, porque a receita que foi inserida é um gene humano, então vai produzir uma insulina humana. Questão de rejeição aqui, muito pequena. Antigamente usava uma insulina do porco, que dava rejeição. Hoje usa-se principalmente a insulina que vem a partir da produção de bactéria. Escala de produção muito grande. Então o custo também ficou mais acessível. Produz assim também o hormônio do crescimento, GH. Produz assim o fator 8 de coagulação, que está associado à hemofilia, e produz assim as vacinas de DNA. Está na moda agora a questão de produzir vacina. A gente toda hora escuta, vacina, vai produzir vacina. E uma das vacinas promissoras em relação ao coronavírus está relacionada a ser uma vacina de material genético, utilizando técnicas de DNA recombinante. Então fique atento que esse é um assunto atual. Estou aqui comentando uma atualidade para vocês. Vacinas que usam material genético do vírus, da bactéria. Vacinas de DNA, vacinas de RNA, como no caso do coronavírus, que é um vírus de RNA, vacinas de RNA. Tem uma técnica chamada de PCR, reação em cadeia da polimerase. Para que serve essa técnica da PCR? Ela serve para você aumentar uma amostra de DNA. Imagina que você é um perito e você chega na cena do crime e você consegue coletar uma pequena amostra de DNA. Só que essa pequena amostra ela não é suficiente para que você conclua algumas informações importantes em relação ao crime. Então você consegue multiplicar, você consegue aumentar essa amostra de DNA, na verdade você vai clonar ela em laboratório. É possível em 2 horas você multiplicar ela em mais de 1 milhão de vezes. Como que isso é feito?
eu tenho um DNA, eu aumento a temperatura da amostra. Quando você aumenta a temperatura da amostra, o DNA, que é fita dupla, ele tende a se separar, pelo fato da desnaturação. Aumentando a temperatura da amostra, desnatura as duas cadeias, então elas abrem. Aí você usa um kit. Nesse kit você tem uma enzima, a enzima Taq polimerase e mais um primer. O que é essa Taq polimerase, professor? Veja, eu desnaturei o DNA, ele abriu. Agora eu preciso fazer o quê? A duplicação desse DNA. Só que eu ainda estou trabalhando com temperaturas altas. Então não adianta usar uma DNA polimerase humana, que a DNA polimerase humana, temperatura 36,5 é o ideal. Então a gente usa uma Taq polimerase, que é uma polimerase, uma DNA polimerase de bactérias. Bactérias termos aquáticos. Termos aquáticos, então por isso esse Taq. Termos aquáticos é uma bactéria que vive em fontes termais, ou seja, suporta altas temperaturas. E aí colocamos um primer, que vai sinalizar onde essa Taq polimerase vai começar o processo de duplicação. Então a PCR, chamada de reação em cadeia da polimerase, é uma técnica utilizada para aumentar a quantidade de DNA. E é algo que também está na mídia, porque a gente escuta, né, os testes em relação à Covid-19, e você tem aquele teste do cotonetão lá, que está relacionado a um teste que usa a técnica PCR. Então, mais uma importância nessa aula aí para vocês em relação à atualidade. O teste do cotonetão lá, da Covid-19, usa a técnica aí do PCR. Você escuta no noticiário falando, o teste RT-PCR, que usa essa técnica aqui. Como que funciona? Se eu tenho uma única amostra de DNA, eu aqueço, ao aquecer desnatura, usa o kit Taq polimerase mais primer, de um DNA eu produzo 2. De 2 eu produzo 4, de 4 eu produzo 8. E é utilizado em laboratório esse equipamento aqui, chamado ciclador. Então você tem um tubinho que parece a tampinha de uma caneta, só que fechada embaixo. Você coloca ali a amostra de DNA que você tem interesse, usando uma pipeta. Coloca o kit Taq polimerase mais primer e você coloca esse tubinho nesses pocinhos aqui. Esse aparelho aqui é chamado de ciclador. É um aparelho que eu utilizei aqui na Universidade Federal do Paraná para fazer pesquisa, para fazer esse teste. E aí você programa quantos ciclos você quer. Eu quero vários ciclos. Então você programa quantos ciclos você precisa. E aí, em pouco tempo, você tem ali o quê? Essa amostra de DNA que foi clonada várias vezes. Agora, uma técnica que promete revolucionar a biologia, que promete realmente ser uma técnica que vai despontar aí nos próximos anos, é uma técnica chamada de edição de genes, ou CRISPR-Cas9. Como que funciona essa técnica? Os cientistas observaram bactérias como a Streptococcus thermophilus, que são infectadas por vírus, por bacteriófago. E perceberam que quando uma bactéria é infectada por um bacteriófago, ela cliva, ela corta o DNA desse vírus, para destruir o DNA desse vírus, e ela vai pegar uma parte do DNA desse vírus e vai ligar numa sequência do genoma dela, que é chamado de sequência CRISPR. Então as etapas são o ataque do vírus, fragmentação do DNA viral pelas enzimas de restrição bacterianas. As enzimas de restrição, que nós estudamos lá na técnica do DNA recombinante, são enzimas que foram descobertas aí a partir de bactérias. As bactérias têm essas enzimas de restrição que destroem DNA, que destroem material genético de invasores, como por exemplo um vírus. 3. Incorporação de algumas sequências do DNA do fago, ou seja, do vírus, no genoma bacteriano, entre os segmentos repetitivos do sistema CRISPR. Resumindo, o vírus infectou, ela cliva esse vírus, pega uma parte desse genoma e associa do genoma do vírus e associa o genoma dela. Então o genoma, a parte do genoma do vírus fica fixo no genoma dessa bactéria. Tá lá. Próxima vez que ela for infectada, aqui tiver um novo ataque, vai ter uma transcrição e processamento do DNA incorporado, como CRISPR, na sequência. Então ela usa uma enzima, a Cas9. A Cas9 é uma enzima de restrição.
Só que aqui tem uma vantagem. Lá na técnica do DNA recombinante, a enzima de restrição ela corta onde ela quer. Aqui eu consigo programar a enzima de restrição. Ela corta onde eu quero que ela corte. Então, a vantagem da técnica do CRISPR-Cas9 é que ela vai cortar, vai clivar onde eu quero que ela corte. Então, assim eu consigo editar o gene, eu consigo isolar o gene. E aí, os cientistas observando isso, então criaram essa técnica, utilizando essa técnica CRISPR-Cas9, eles conseguem resolver problemas associados a mutações de ponto, mutações que são pontuais, eu consigo editar esse gene, ou eu posso deletar uma parte de um gene que está com defeito, ou eu posso inserir um gene associado a um genoma, utilizando essa técnica então chamada de CRISPR-Cas9. Ela é uma técnica barata, não é uma técnica cara, que provavelmente então vai ser a técnica que vai substituir aí muito bem a técnica do DNA recombinante, que ainda é a técnica mais utilizada, mas que no futuro provavelmente a CRISPR-Cas9 vai ser mais utilizada. E aqui para fechar nós vemos uma aplicação. Você sabe que existem pessoas que têm alergia ao glúten, as pessoas aí celíacas. Então existe uma possibilidade, utilizando essa técnica, de você inativar o gene da gliadina. Para que exista o glúten lá no trigo, precisa da gliadina e da glutenina. Agora, se eu uso a técnica do CRISPR-Cas9 e eu inativo a gliadina, você vai ter o quê? A possibilidade de ter um trigo sem gliadina para celíacos. Se não tem gliadina, não tem o glúten. Então, no futuro existirá, por exemplo, provavelmente a possibilidade de você ter um trigo, pães sem glúten, né? Com muito mais facilidade do que nós temos hoje. Pães sem glúten, mas pães utilizando trigo sem glúten. Pelo fato da técnica do CRISPR-Cas9, eu consigo editar um gene. Cientistas estão testando a possibilidade de editar um gene de uma pessoa que esteja infectada com HIV. Teoricamente, existe a possibilidade de utilizar a técnica do CRISPR-Cas9 para você inativar o gene relacionado à infecção de um vírus HIV em uma pessoa soropositiva. É uma técnica revolucionária. Começamos bem então a biotecnologia. Até mais.